Fala galera, aqui quem fala é o Eliseu, o eletricista. Tamo junto aí mais uma vez para gravar um vídeo falando referente à elétrica. Roda a vinheta. Então galera, vim aqui gravar esse vídeo falando referente a uma dúvida, uma polêmica que às vezes causa até entre alguns profissionais. Eu não digo profissionais qualificados, mas sim um profissional Zé Faísca. Equipamentos 220 gasta menos do que equipamento 127. Tanto é que fio grosso para 127 e fio mais fino para 220. No caso nosso, vamos especificar que trabalhamos com energia aqui na nossa cidade como 127. Algumas cidades, alguns locais, igual em Dayatuba, por exemplo, trabalham com apenas 220, que é o 380, né, o sistema de transformador. Então, faz com que a energia 220 é a menor tensão, tá? Então, vamos aqui falar pela energia em cidades que tem o 127, que é o famoso 110, ok? Então vamos lá. Onde tem esse tipo de energia, que geralmente o trifásico é 220, então vamos seguir essa regra para explicar mais detalhado para vocês poderem entender melhor, tá? E a intenção desse vídeo é trazer a transparência para os clientes, entendeu? Para que não seja enganado, a energia que nós paga é referente a quilowatts. Quilo vem de 1000, tá? E watts, que é a potência de cada equipamento. Então nós paga 1000 watts a hora, tá? Então esse é o valor que a gente paga mensalmente na nossa conta de energia. Então está bem claro a esse respeito. Vamos para o segundo passo, que é referente à fiação. Um equipamento da mesma potência, 110, ele usa um fio mais grosso, tá? O 220 ele usa um fio mais fino. Então, vamos se dizer que isso gera mais consumo de energia? Não. O que acontece? Vamos considerar, para ficar mais fácil de vocês entender, a energia, ela tem a corrente. A corrente é como se fosse o sangue na nossa veia. Ele tem que circular. Então ele vem pelo positivo e volta pelo negativo. Então uma coisa é o sangue que está circulando na nossa veia. O sangue que está circulando na nossa veia não está queimando caloria. O que está queimando caloria é aqui, ó. É os exercícios físicos, é academia, é andar, é correr. Então, essas coisas estão gerando consumo da nossa energia. A mesma coisa é o equipamento. O equipamento ele vai gerar consumo da energia, é a potência dele e não a corrente. No caso, não é negativo, tá? É neutro o nome correto. Só que é mais conhecido popularmente como negativo. O neutro, a potência dele é zero. Então, se a potência é zero, ele não conduz eletricidade nenhuma. Ele só recebe a eletricidade. Então, a eletricidade vai por um polo e retorna por outro. Então, ele apenas recebe, ele não envia. Quem vai enviar é o positivo. Então, o positivo ele precisa de um disjuntor, um interruptor, algo que interrompe essa energia quando a gente vai dar alguma manutenção ou algo desse tipo. Por que eu estou explicando detalhadamente a esse respeito? Porque foi um assunto polêmico onde surgiu recentemente uma pessoa que não é profissional no ramo. Às vezes olha em mim, vê eu com essa cara de novinho, só que eu já tenho uma certa experiência em vários ramos. Trabalhei de servente de pedreiro, já trabalhei como ajudante de montador de móveis, já trabalhei na área de telecom, já trabalhei na área de internet, já trabalhei em vários ramos, tá? E hoje, já trabalhei no ramo de segurança, e hoje eu estou no ramo de elétrica desde 2011. Desde 2011 eu venho mexendo com trabalhos elétricos. Então,
hoje eu tenho um conhecimento a respeito do que eu estou falando. Eu vou explicar para vocês até onde é vantagem 220, até onde é vantagem 127, tá? Então, o que acontece? Eu vou instalar um chuveiro na minha residência 220. Quanto mais alta a potência, mais grosso é o fio, tá? Então, nesse caso de potência, a gente leva em consideração que quanto mais potência, mais grosso é o fio, maior é o consumo. Porém, na divisão de tensão, já é um caso diferente. Então, o que acontece? No caso do 127, o fio tem que ser mais grosso. O chuveiro pede fio de 10 milímetros, 50 amperes. No caso do 220, o chuveiro que tem mais exigência é o de 7.800 watts. Não chega a fio de 10 milímetros, ok? Então, pede pelo fabricante, pela norma, é fio de 6 milímetros. Então, assim, trabalha com a fiação menor, automaticamente gasto de material se torna mais lucrativo ter um chuveiro 220 do que 127. Fora que o chuveiro 220 vai dar um aquecimento bem maior para a água. Ou seja, ele vai ter um consumo maior se eu usar o de 7.800. Porém, eu posso usar o de 5.500, que vai ter o mesmo aquecimento do 127 e ele vai ter o mesmo consumo. Ok? Então, o que interfere no consumo? Não é a tensão, e sim a potência do chuveiro. A potência do equipamento. Então, tem equipamentos que têm a potência real. A potência do equipamento é o que você vai gastar. Tem equipamentos que é a potência aparente, que é no caso de micro-ondas, essas coisas assim. Às vezes ele tem uma potência, só que com os componentes eletrônicos e outras coisas que tem, ele não vai consumir aquela potência que é determinada ali para a potência do equipamento. Ele vai consumir um pouco mais. Então, o que acontece com isso? O que vai determinar o consumo é a potência, tá? Então, já que é assim, tudo vai ser mais vantajoso eu montar 220? Não. Por quê? Vamos lá para iluminação. É vantagem eu ter uma iluminação 220? Não. E eu vou mostrar para vocês que não. Por quê? A iluminação nossa, residencial, não digo assim industrial, que aí já é outras iluminações mais fortes, às vezes exige uma fiação mais grossa. Então, nesses casos, os 220 são mais viáveis. Porém, numa energia predial de condomínio, vamos se dizer, e de apartamentos, numa residência não se torna viável a gente ter uma iluminação 220. Por quê? A iluminação 220, independente dela ser 127 ou 220, a fiação, segundo a norma, é fio de 1,5. Eu posso ligar até 12 pontos nesse fio de 1,5. Então, se eu colocar ela no 110 ou no 220, a fiação mínima é 1,5. Então, eu não posso usar a fiação menor que essa. Então, o gasto com fiação vai ser o mesmo. No caso de disjuntor, o 220 em energia que tem 127, o 220, ele é fase e fase. Então, são duas alimentações. Lógico que tem um certo desencontro aí para elas poderem funcionar, porém, são os dois fios que alimentam são condutores. Tá? Eu estou explicando dessa forma para vocês entenderem melhor, porque a forma técnica, quem não entende não vai entender sobre o que eu estou falando. Então, o que acontece? Os dois fios, eles conduzem eletricidade. Então, eu posso tomar choque mexendo em qualquer um dos dois. Então, eu tenho que interromper os dois. Então, eu vou ter que colocar um disjuntor bipolar e o interruptor da parede tem que ser o bipolar. Qual que é a diferença do interruptor bipolar com o interruptor simples, que é do 127? O bipolar, ele tem 4 e 6 parafusos, onde eu vou 4 parafusos para
no caso do interruptor simples, e 6 parafusos, que é o interruptor paralelo. Para quem não sabe, o interruptor paralelo é aquele que eu acendo lá e apago ali, entendeu? Então esses são o interruptor paralelo. No caso do 127, o interruptor ele é simples, ele tem 2 ou 3 polos, 2 para simples e 3 para o paralelo, que interliga os dois interruptores. Com isso, o interruptor do 220 eu vou pagar mais caro. O disjuntor eu vou pagar mais caro. E a fiação vai ser a mesma. Ou seja, eu vou gastar mais do que economizar. Então eu estou usando uma lâmpada de 20 watts, ela vai ter um consumo. Eu estou usando uma lâmpada de 5 watts, ela vai ter outro consumo. Eu estou usando uma lâmpada de 9 watts, ela vai ter outro consumo. Eu estou usando uma lâmpada de 40 watts, ela vai ter outro consumo. Entendeu? E quanto maior a potência da lâmpada, mais gasto eu vou ter. Quanto menor a potência da lâmpada, menos gasto eu vou ter. Então, tem situações que não é nada vantajoso a gente montar 220. Tá? Então, nem tudo é vantajoso ligar no 220. O que é vantajoso ligar no 220? Carga pesada, carga alta, tá? Que é chuveiro. Quando eu falo de carga, justamente estou falando de potência, tá? Então é chuveiro, ferro de passar roupa, dependendo do ferro de passar roupa, tem uns ferrão aí que hoje consome bastante. Então, ferro de passar roupa às vezes se torna assim um pouco vantajoso, 220. Forno elétrico é vantajoso, 220. Eu sempre recomendo comprar, tá? E tudo que se liga em tomada, às vezes, se você comprar o 127, vai exigir fio de 4 milímetros para cima. No caso do 220, vai exigir de 2,5 para cima. Então tudo tem um certo equilíbrio. Então tem coisas que compensa você comprar no 220, tem coisas que não. No caso, tudo que é equipamentos de carga pesada, geralmente tudo se torna compensativo. É o que eu falei. Se você usar uma iluminação, não se torna compensativo, porque o gasto vai ser o mesmo. E em questão de consumo, porque nós gasta pela potência e não pela corrente. A corrente é apenas o que circula. A potência é a energia que gasta, tá? Entendido? Então, se gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Para quando a gente postar novos vídeos, os vídeos vocês vão receber notificações. Ok? Estamos juntos e até a próxima.